Boa tarde ou boa noite, resenha de qualquer lugar chegando, Quintela aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores. Já peço aí quem tá chegando aí para deixar o like, se inscrever no canal, daquela moral pra gente. Tô aqui, basicamente aqui em Madureira, onde eu fui nascido e criado, na casa dos meus pais. Nessa região aqui foi a região onde eu vivi minha infância, e aquela igreja linda lá no fundo foi onde meus pais se casaram. Essa que vocês estão vendo aqui, ó. Enfim, tô aqui pra gente fazer aquela resenha rápida aqui sobre o Fluminense, né? Sexta-feira, muita gente aí, acredito que já se organizando aí pra sair, outros pra fazer um churrasquinho. Enfim, e tô aqui pra trocar uma ideia com vocês. Tem notícias boas do Fluminense aí, né? O Otávio pode ser relacionado para a partida amanhã contra o Fortaleza. O Otávio que tá voltando de contusão. Temos o Santi Moreno, né, acabou de sair no bid o nome do Santi Moreno, então ele vai para o jogo, né, também, então pode ser que o Santi Moreno estreie amanhã. Enfim, um Fluminense com bastante novidades aí para a partida contra o Fortaleza. Acho que é legal também, uma oportunidade da gente testar jogadores que teoricamente não teriam muitas oportunidades, enfim. Então a gente tem aí a possibilidade da estreia do Santi Moreno, a volta do Otávio, o Acosta também estreando perante o seu torcedor, diante da torcida do Fluminense, uma oportunidade maneira para o Acosta, né? E ao mesmo tempo a gente poder também poupar alguns jogadores, né? Enfim, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, né? Como dizer aquela música, mas realmente vai ser difícil, mas realmente vai ser complicado para o senhor Renato Gaúcho administrar o elenco que ele tem agora, né? Um elenco bem grande. Hoje, uma outra notícia muito boa. Olha como que essa sexta-feira tá maravilhosa. Uma sexta-feira de notícias maravilhosas, né? Paulo Baia. Paulo Baia não é mais jogador do Fluminense, rescindiu o contrato com o clube e vai jogar. O seu Paulo Baia vai jogar lá no Ceará, né? Não é mais jogador do Fluminense. Outro reforço importante aí, de última hora pra gente também, que é o Paulo Baia, que não continua mais no Fluminense, vai estar saindo do Fluminense, está deixando o Fluminense, o Paulo Baia. Então assim, o Nense agora resolveu ficar latindo aqui. Então assim, muitas notícias boas nesse dia de hoje, né? Vamos falar aí, muitas notícias boas no dia de hoje. E parece que a gente está até num sonho, né? É bom não sonhar tanto assim. Mas em cima dessas notícias, então assim, muitas notícias boas do nosso Fluminense no dia de hoje. Mas, e agora também essa questão do Paulo Baia aí, que também está deixando o Fluminense, o Renato vai ter uma dificuldade grande de administrar esse grupo, né? Porque são muitos jogadores que vêm com pompa de ser titulares, uma briga grande que vai ter no grupo, e o Renato vai ter que administrar, vai ter que barrar jogador. Alguns jogadores vão ter que ficar no banco, jogadores que têm a expectativa de jogar. A gente tem, por exemplo, o Bernal mesmo, né? Que é um jogador, deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera para ficar legal. O Bernal, que é um jogador que vem esperando a oportunidade dele. É um jogador que, com a volta do Otávio, provavelmente vai perder espaço no time. A gente tem aí o Serna, que vinha sendo titular, vinha tendo a sequência que ele queria e vinha jogando muito bem. Ele vai ter agora aí o Santi Moreno como praticamente ali uma sombra dele, né? Lembrando que tem o Soteldo também, que também é um ponta pelo lado. Então assim, são opções, mas que vão exigir do Renato um tato, vão exigir do Renato um pouco de, como é que eu posso dizer, de jogo de cintura para lidar com essa quantidade de jogadores que ele tem à disposição e jogadores que vêm com pompa de brigar pela titularidade. Então, é algo a se pensar, é uma situação boa pelo ponto de vista de você ter mais opções, mas é uma situação que vai exigir do técnico do Fluminense uma administração de grupo um pouco mais complexa aí. Eu acho que não fica dúvida para ninguém que alguns jogadores com certeza vão perder espaço e com certeza são jogadores que a partir de agora se tornam extremamente negociáveis, que é o caso do Lescano, do La Vega, né? O Paulo Baia já saiu, né? Um jogador que não ia ter oportunidade mesmo. Enfim, muitos jogadores que já estão aí em situações de perder, né, a sua oportunidade, né? Jogadores que não terão tanta oportunidade assim
Então o Renato vai ter na mão também a administração de um grupo grande, com muitos jogadores em condição, entre aspas, de serem titulares, e vir aí um grande desafio para o Renato Gaúcho administrar um grupo nessas condições. Volto a falar, para nós torcedores é legal demais você ter isso, né? Você ter a opção de ter um grupo aí um pouco mais forte, com jogadores para todas as posições praticamente. E falando nas contratações do Fluminense, eu quero dizer que na minha opinião, não sei, queria ouvir vocês, eu queria saber o que vocês acham dessas contratações que o Fluminense fez, mas na minha opinião foram contratações que a gente pode, no mínimo, na pior das hipóteses, se a gente quiser ter má vontade, a gente pode dizer que foram contratações coerentes. Na pior, tendo uma avaliação ruim. Sendo pessimista, foram contratações coerentes. Sendo otimistas, podemos dizer que foram boas contratações. Por exemplo, a gente fala aqui do Acosta. O Acosta é uma realidade. É um jogador que já foi MVB da MLS, que não é uma liga ruim, como as pessoas querem colocar, é uma boa liga. É uma liga que está um pouco abaixo do Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, uma liga muito mais difícil que o Campeonato Argentino. É uma liga muito mais difícil do que outros campeonatos sul-americanos que temos por aqui, como o Campeonato Colombiano. Entendeu? Então, assim, o cara que ser MVB na MLS não é pouca coisa. Então, é uma contratação, sim, muito boa. Vai resolver a nossa vida? Não sei, porque você não tem garantia de nada quando você contrata um jogador. A garantia que você tem é que ele é realidade no lugar e vem pra cá pra dar resultado. É isso que a gente espera dele. Uma expectativa. Mas é muito mais fácil ter expectativa num jogador como a Costa do que você ter expectativa num jogador como o Paulo Baia. Acho que todo mundo concorda. O Santi Moreno é um ponta, né, do futebol colombiano que está 3 temporadas na MLS sendo um jogador muito eficiente. No Portland, era um dos principais jogadores do Portland, né? Já foi, inclusive, eleito lá como revelação da competição no ano de 2024. Então, assim, é também uma contratação de scout. Uma contratação que a gente pode falar assim, não, uma contratação boa. Também é um jogador que era a realidade no clube dele, né? Podemos falar isso? Podemos falar isso. E por último, a contratação do Rabelo, Igor Rabelo. Igor Rabelo levanta polêmicas dentro da torcida do Fluminense. A gente sabe que levanta polêmicas dentro da torcida do Fluminense. Mas eu não fujo da raia, eu dou minha opinião aqui. Para mim, o Igor Rabelo vem para brigar por titularidade no Fluminense. Ah, o Igor Rabelo vai resolver o problema? O Igor Rabelo só não vai resolver o problema se os problemas médicos que ele teve se repetirem. Se os problemas médicos do Igor Rabelo não se repetirem, e ele for um jogador que vai ter uma sequência no Fluminense sem contusões, ou com contusões leves, eu não tenho a menor dúvida que ele vem para ser titular. Ele vem para ser titular. Eu vi muita gente falando assim, pô, mas o cara era 4 reservas do Botafogo. Você já viu do Atlético Mineiro? Vocês já viram quem eram os zagueiros do Atlético Mineiro? Agora meu pai ligou a luz aqui. Vocês já viram quem eram os zagueiros do Atlético Mineiro? Bianco, né? O Ivan Roman, tem o Vitor Hugo, que foi zagueiro do Palmeiras, até pouco tempo Batalha. Os caras têm uma porrada de zagueiro de alto nível para ser titular. É um time cheio da grana. Então é normal que o Igor Rabelo não jogue num time que tem zagueiros que são melhores que ele, né? Ou estão no mesmo nível. E lembrando que o Igor Rabelo no Atlético teve 3 contusões gravíssimas. Então quando a gente cita esses zagueiros do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tem, a gente consegue entender por que ele não vinha jogando no Atlético Mineiro. Essa é a realidade do Fluminense? O Freitas é melhor zagueiro do que o Igor Rabelo? O Ignacio é melhor zagueiro que o Igor Rabelo? O Manuel é melhor zagueiro que o Igor Rabelo? Para mim não são. E eu tô vendo muita gente caindo no canto da sereia aí, porque a nota do Freitas no SofaScore é uma nota altíssima. Galera, o Freitas tem seríssimos problemas de posicionamento. Quando o time toma um gol numa falha de posicionamento dele, isso não sai no SofaScore. No SofaScore não aparece isso. No SofaScore aparece quantos passes certos ele deu. E ele, como passador, ele é um bom passador. Ninguém questiona isso. A saída de bola do Freitas é excelente. O Freitas lá no Peru, ele não jogava como zagueiro. Ele vinha de uma temporada inteira jogando como lateral e como ala.
De repente, como ala e como lateral no Fluminense, ele poderia render até mais do que como zagueiro. Mas como ele tem uma boa saída de bola, se entuba todos os erros que ele comete na partida. Mas nos últimos 6, 7 jogos, aí tu pega gols que o Fluminense tomou, eu garanto, eu não fiz essa pesquisa não, mas eu garanto que 70% dos gols que o Fluminense tomou aí, 60% se bobear, tem falha de posicionamento do Freitas. Então assim, quando você pega o Igor Rabelo e compara com os zagueiros do Fluminense, ele só não é melhor que o Thiago Silva, na minha opinião. Então assim, eu não entendo a má vontade com o Igor Rabelo. Respeito, cada um tem uma opinião, mas eu não entendo a má vontade com o Igor Rabelo. O Igor Rabelo, pra mim, vem, põe a 4 e joga do lado do Thiago ou do lado de qualquer outro. Então, na minha avaliação, essas 3 contratações foram contratações boas. O Quintela, pessimista, diria que foram contratações razoáveis. Diria isso. Então, na minha ótica, a gente potencializou o elenco do Fluminense. A gente fez um elenco melhor agora, com essas 3 contratações. Precisávamos de um 9? Precisávamos. Fato que precisávamos de um 9. Infelizmente, o 9 não veio. E a gente vai ter que torcer para o Everaldo continuar jogando bem. Mas o Everaldo, a gente sabe, é um jogador limitado. Enfim, então, meu ponto de vista é esse. Acho que o Fluminense melhora um pouco o elenco. Fico animado com o jogo de amanhã. Estarei no Maracanã amanhã cobrindo o jogo, aqui pelo Resenha e pelo Netflu. Estaremos na parceria amanhã juntos, né? Resenha Tricolor e Netflu. Resenha Tricolor 1912 e Netflu, fazendo a partida. Participaremos da coletiva com o técnico Renato Gaúcho e faremos o pós-jogo lá do Maracanã. Eu aguardo vocês, né, acompanhando o Resenha amanhã, tá bom? Amanhã cedo, provavelmente a gente vai fazer um pré-jogo. Eu vou anunciar aí nas plataformas, mas provavelmente a gente vai fazer um pré-jogo amanhã por volta das 9 horas ou 10 horas. Olha o Nense aqui latindo, ó. E eu aguardo vocês aí pra gente trocar uma ideia. Beleza, galera? É isso aí. Saudações tricolores. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Com o Nense latindo aqui pra vocês. Late aí, Nense. Aparece aí, Nense, pra galera. Late aí. Olha o Nense aí, ó. Olha o Nense, olha o Nense. Nense. Esse é um cara muito feliz, ó. Ó, ó. Olha a alegria do cara, ó. Quer brincar com o papai. Tá aí com o Nense. Saudações tricolores. Valeu, galera.